Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar as 5 características que todo vendedor deve ter. A primeira característica é a verdade, tá? Aquela premissa, aquele ditado que as pessoas falam que todo vendedor é mentiroso ou todo vendedor é enrolão. Isso aí não passa de uma bobagem. Na verdade, não existe vendedor enrolão. A pessoa que vende algo enrolando, mentindo, ela tem vida curta nessa profissão. O vendedor de verdade, o vendedor que realmente gosta de ter vendas contínuas, venda que eu costumo dizer a longo prazo, o vendedor trata com a verdade, entrega aquilo que realmente ele está vendendo e aquilo que ele está dizendo. Imagine você comprar um produto dos seus sonhos, dos seus desejos, o vendedor falar só coisas boas para que lhe encante ainda mais, e na prática, quando você for usar o seu produto, testar ou qualquer coisa do tipo, você vê que tudo aquilo que o vendedor falou não passou de mentira. Você fatalmente irá se chatear. Às vezes não se chateia nem com o vendedor, se chateia com a loja, com a marca, achando que isso é uma prática comum no treinamento para a equipe de vendas dela. Uma segunda característica que eu acho muito importante para o ser humano em geral, mas para o vendedor especificamente, é a disciplina. O vendedor é aquela pessoa que, a exemplo da característica anterior, não é solto, faz e vende só quando tem vontade. Vendedor é aquele que tem disciplina, tem rotina, tem disciplina para fazer a busca de clientes, a captação de leads, a buscar clientes fora da sua caixinha, vamos dizer assim, tá? Porque não é fácil. Hoje o mundo está muito competitivo. O vendedor olho no olho, ele compete hoje com várias outras ferramentas, o mundo digital, por exemplo. Muitas vezes as pessoas consultam o meio digital antes de ir ou após ir falar com o vendedor. Isso por si só já se torna uma concorrência, tá? Então o vendedor tem que ter essa disciplina. Eu particularmente adoto o olho no olho, onde eu posso sentir a verdade do vendedor, é onde eu posso sentir a verdade do cliente quando eu estou vendendo também, e do interesse dele no nosso produto. Outra característica importante, essa é a terceira, é a resiliência. Vendedor tem que ser bem resiliente. Vendedor recebe muito não. E não é todo mundo que gosta de receber o não. Ninguém gosta, na verdade, de receber o não. Mas o vendedor que desiste nos primeiros não que recebe, ele está fadado ao fracasso. Porque o não de agora pode ser um sim lá na frente. Eu costumo dizer para a minha equipe de vendas o seguinte, que muitas vezes você recebe um não, porque aquele não é o momento propício para o nosso cliente comprar o nosso produto. Então você tem que mandar ele no radar, tem que manter ele no radar, tá? Para sempre que houver novidade, sempre que houver uma atualização, passar para esse cliente, manter esse contato ativo, manter esse lead ativo, tá bom? Então, por isso que eu falo da resiliência. Quanto mais não eu recebo, mais eu me interesso pelo meu produto, pela característica do não que eu estou recebendo, para eu poder aprimorar, azeitar mais meu discurso de venda e poder atingir de maneira mais efetiva e atender a necessidade do nosso cliente final. Então essa foi a resiliência. Outro ponto importante, outra característica que todo vendedor deve ter é o dinamismo. Tá? Dinamismo para contornar a objeção, dinamismo para de repente mudar. Às vezes você está com a estratégia de vender um tipo de produto e no meio da negociação o cliente mostra interesse em outro tipo de característica, ele muda o pensamento dele, e o vendedor tem que ser dinâmico o suficiente para poder atender ali, naquele momento, no calor da negociação, a necessidade do cliente.
Veja bem, um exemplo claro é vendedor de carro, por exemplo, ou vendedor de casa, né, corretor de imóvel. O corretor de imóvel ele apresenta vários imóveis, casas, apartamentos, para um mesmo cliente até o cliente decidir. Porém, existe uma característica central para esse cliente. Então não adianta o vendedor estar mostrando, se o cliente quer a família do cliente quer uma casa de 3 quartos, não adianta estar mostrando quarto e sala, não adianta estar mostrando apartamento ou casa de 2 quartos. Né? Essa característica é a característica central que o vendedor tem que estar atento. Mas o dinamismo do bairro, de mostrar o bairro que mais se adequa a essa família, a esse cliente, o tipo de imóvel, o quanto tempo o imóvel está construído, isso sim faz parte do dinamismo. O vendedor de carro, idem. Muitas vezes o cliente vai numa loja procurando um determinado carro, uma determinada característica, e no meio da negociação se interessa por outro, e se o vendedor ele não tiver atento, ele perde a venda. E a quinta característica que eu gostaria de deixar claro para vocês é o conhecimento. Tá? Vendedor tem que conhecer o seu produto, não importa qual seja. Essa história de, eu vendo qualquer coisa, esse vendedor vende qualquer coisa, fulano conversa bem e vende qualquer coisa. Não, isso não existe. Tá? O que você vende é aquilo que você conhece, é aquilo que você acredita profundamente que é bom. Eu já vendi várias coisas na minha vida, já participei de várias empresas com várias características diferentes. Tá? Hoje eu atuo no ramo de entretenimento, uma característica que eu nunca tinha trabalhado, e vindo do turismo, né? Eu há alguns anos entrei no ramo turístico, que também era uma característica que eu nunca tinha trabalhado, e migrei agora para o ramo de entretenimento, de lazer. E aí é uma característica completamente diferente. Então precisei me atualizar, precisei estudar o mercado, precisei estudar o perfil correto do cliente para poder ter efetividade nas vendas com a minha equipe de venda. Tá? Assim é para qualquer vendedor. Tudo que ele se predispor a vender, seja ele produtos de terceiros ou seja ele o próprio produtor, ele tem que conhecer profundamente as qualidades e os defeitos que o seu produto tem, para sim ele atender exatamente o público que ele deseja. Não existe um produto para todos, tá? Não existe. O produto ele tem uma característica para aquele determinado cliente, e por isso o conhecimento faz toda a diferença.